O preço de entrada invisível. O conceito que Luiz Barsi usa para nunca comprar caro. Você já comprou algo achando que era uma pechincha, mas depois percebeu que pagou caro demais? Pode ser um celular novo, um carro usado ou até mesmo um imóvel. Às vezes, o preço na etiqueta não conta toda a história. Tem coisas escondidas que só aparecem depois, como manutenção cara, juros altos ou até problemas que você não viu na hora. O investidor Luiz Barsi, um dos maiores nomes da Bolsa de Valores no Brasil, tem uma estratégia para evitar esse tipo de armadilha. Ele chama de preço de entrada invisível. É uma forma de olhar além do valor que está na frente dos seus olhos e calcular de verdade se aquilo vale a pena. Neste texto, vamos explicar de um jeito simples o que é esse conceito, como ele funciona na prática e por que ele pode te ajudar a não cair em ciladas na hora de comprar qualquer coisa, seja um investimento, um produto ou até um serviço. Vamos usar exemplos do dia a dia para ficar fácil de entender. 1. O que é o preço de entrada invisível? Imagine que você está pensando em comprar um carro usado. O vendedor pede R$30.000 e você acha um bom negócio porque viu na internet que carros iguais a esse custam R$35.000. Você fecha o negócio, feliz da vida, mas depois descobre que o carro precisa de uma troca de suspensão que vai custar R$5.000. Além disso, o seguro é caro, porque o modelo é visado por ladrões e o consumo de combustível é alto. No final, aquele bom negócio de R$30.000 acabou saindo por R$40.000 ou mais, contando tudo. O preço de entrada invisível é justamente isso. Todos os custos extras que não aparecem no preço inicial, mas que você vai ter que pagar depois. É como se existisse um valor escondido que só aparece quando você já está com o produto na mão. Luiz Barsi usa esse conceito principalmente para investimentos, como ações na bolsa, mas a ideia serve para qualquer compra. A grande sacada é: não olhe só para o preço que está escrito. Pergunte-se: quanto isso vai me custar de verdade? 2. Como funciona na prática? 3 passos para não cair na armadilha. Vamos dividir o preço de entrada invisível em 3 partes fáceis de entender. Assim, você pode aplicar essa ideia em qualquer situação. Passo 1. Olhe além do preço inicial. O primeiro erro que as pessoas cometem é focar só no valor que está na etiqueta. Por exemplo, Exemplo 1. Você vê uma geladeira em promoção por R$1.500. Parece barato, mas você esquece de calcular o frete, R$200, a instalação, R$100 e o aumento na conta de luz porque o modelo é antigo e gasta mais energia. Exemplo 2. Uma ação na bolsa custa R$10. Você compra 100 ações, achando que gastou R$1.000, mas esquece que tem que pagar taxa de corretagem, R$10, imposto sobre operações, R$20, e se vender rápido, ainda tem imposto de renda, R$150. Dica: sempre some todos os custos extras que você vai ter que pagar antes de fechar o negócio. Anote tudo em um papel ou no celular. Passo 2. Calcule os custos futuros. Algumas coisas têm custos que só aparecem depois de um tempo. Por exemplo, exemplo 1. Um celular novo custa R$2.000. Você paga à vista e acha que economizou, mas em 2 anos a bateria vai estar ruim e você vai precisar trocar. R$300. Além disso, o sistema fica lento e você acaba comprando um novo antes do previsto. Exemplo 2. Um apartamento custa R$300.000. Você acha barato, mas não calcula que vai gastar R$5.000 por ano com condomínio, R$3.000 com IPTU e R$10.000 em reformas nos próximos 5 anos. Dica: pergunte-se: quanto vou gastar com isso nos próximos meses ou anos? Se for algo que exige manutenção, seguro, impostos ou atualizações, some tudo. Passo 3. Compare com alternativas. Às vezes, o que parece barato, na verdade, é caro se comparado com outras opções. Por exemplo, exemplo 1. Você quer comprar uma bicicleta por R$800. Parece um bom preço, mas descobre que uma marca melhor, mais durável e com garantia custa R$1.200.
Se a primeira quebrar em um ano e você tiver que comprar outra, no final vai ter gastado R$ 1.600. A segunda opção, mesmo mais cara, sai mais barata a longo prazo. Exemplo 2. Uma ação de uma empresa pequena custa R$ 5,00. Você compra 200 ações por R$ 1.000, mas descobre que uma empresa maior e mais estável custa R$ 20,00 por ação. Se a primeira empresa quebrar, você perde tudo. Se a segunda empresa crescer, mesmo pagando mais caro, o risco é menor e o retorno pode ser maior. Dica: nunca olhe só para uma opção. Compare preços, qualidade, durabilidade e riscos antes de decidir. 3. Como Luiz Barsi aplica isso na Bolsa de Valores? Luiz Barsi é um dos investidores mais bem-sucedidos do Brasil. Ele ficou milionário comprando ações de empresas sólidas e segurando por décadas. Uma das chaves do sucesso dele é justamente o preço de entrada invisível. Veja como ele faz. Exemplo com ações. Imagine que você quer comprar ações de uma empresa de energia elétrica. O preço da ação está em R$ 20,00. Você acha barato porque viu que no ano passado ela custava R$ 30,00? Mas Barsi não olharia só para isso. Ele faria perguntas como: quanto essa empresa paga de dividendos? Dividendos são uma parte do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Se ela paga R$ 1,00 por ação todo ano, em 10 anos você já recebeu R$ 10,00 de volta. Isso diminui o preço invisível porque você está ganhando dinheiro enquanto espera. Essa empresa tem dívidas altas? Se tiver, pode ser que no futuro ela precise cortar os dividendos ou até quebrar. Isso aumenta o risco e o preço invisível. O setor dela é estável? Empresas de energia costumam ser mais seguras porque as pessoas sempre vão precisar de luz. Já uma empresa de tecnologia pode ser arriscada porque o mercado muda rápido. Se a empresa paga bons dividendos, tem pouca dívida e está em um setor estável, mesmo que a ação esteja um pouco mais cara, o preço de entrada invisível pode ser menor porque o risco é baixo e você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Comparação com um exemplo do dia a dia. É como comprar um carro. Você pode achar que um carro usado de R$ 20.000 é melhor que um novo de R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 50.000 é melhor que R$ 20.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 50.000 é melhor que R$ 20.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas, se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas, se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas, se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000.
Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, no final das contas, R$ 20.000 é melhor que R$ 50.000. Mas se o usado tiver problemas mecânicos, gastar muito combustível e não tiver garantia, o preço invisível dele pode ser maior que o do carro novo, que vem com garantia, consome menos e não dá dor de cabeça. 4. Erros comuns que as pessoas cometem e como evitar. Muitas pessoas caem em armadilhas porque não calculam o preço de entrada invisível. Veja alguns erros comuns e como evitá-los. Erro 1. Comprar só porque está em promoção. Exemplo, uma loja anuncia TV de R$ 5.000 por R$ 2.500. Você compra na hora, mas depois descobre que a TV é de uma marca desconhecida, não tem assistência técnica no Brasil e a qualidade da imagem é ruim. No final, você se arrepende porque não valeu a pena. Como evitar? Pergunte-se: eu compraria isso pelo preço normal? Se a resposta for não, então não é uma boa compra, mesmo com desconto. Erro 2. Não considerar o custo do tempo. Exemplo, você compra um celular usado por R$ 500, mas ele vive dando problema. Você perde horas levando na assistência, fica sem celular enquanto consertam e ainda gasta dinheiro com peças. No final, gastou mais tempo e dinheiro do que se tivesse comprado um novo. Como evitar? Pense no valor do seu tempo. Às vezes, pagar um pouco mais por algo que funciona bem desde o começo vale a pena. Erro 3. Ignorar os riscos. Exemplo, você investe em uma criptomoeda que promete render 100% em um mês. O preço inicial é baixo, mas você não considera que pode perder tudo se o projeto falir. O preço invisível aqui é o risco de perder 100% do seu dinheiro. Como evitar? Sempre pergunte: o que pode dar errado? Se o risco for alto, talvez não valha a pena. 5º, resumo.
Como usar o preço de entrada invisível no seu dia a dia para nunca mais comprar caro? Siga estas dicas simples. Primeiro, some todos os custos. Não olhe só para o preço inicial. Some frete, taxas, impostos, manutenção e qualquer outro gasto que você vai ter. Segundo, pense no futuro. Calcule quanto você vai gastar com aquilo nos próximos meses ou anos. Coisas que parecem baratas podem sair caras com o tempo. Terceiro, compare alternativas. Nunca decida só por uma opção. Veja se existe algo melhor, mesmo que seja um pouco mais caro. Quarto, avalie os riscos. Pergunte-se: o que pode dar errado? Se o risco for alto, talvez não valha a pena. 5. Pergunte-se: vale a pena? No final, pergunte se aquele produto ou investimento realmente vai te trazer benefícios ou se é só uma ilusão de economia. Conclusão: o segredo está nos detalhes. O preço de entrada invisível não é um bicho de 7 cabeças. É só uma forma de pensar antes de comprar, olhando além do que está na sua frente. Louis Barsi usa esse conceito para investir, mas você pode aplicá-lo em qualquer área da sua vida, desde comprar um eletrodoméstico até escolher um plano de saúde. A próxima vez que você pensar em comprar algo, faça estas perguntas: quanto vou gastar além do preço inicial? Quanto vou gastar com isso no futuro? Existe uma opção melhor? Quais são os riscos? Se você responder a essas perguntas com calma, vai evitar muitas dores de cabeça e economizar dinheiro de verdade. Afinal, o barato pode sair caro, mas o caro também pode valer a pena se você souber calcular o preço invisível. E não é só com compras grandes que esse conceito faz diferença. Até nas pequenas decisões do dia a dia, o preço de entrada invisível pode te ajudar a gastar menos e viver melhor. Vamos ver alguns exemplos práticos para você entender como isso funciona na prática. Imagine que você está pensando em comprar um celular novo. O modelo que você quer custa R$ 3.000 à vista. Parece um bom preço, certo? Mas aí você para e faz as perguntas que mencionamos antes. Quanto vou gastar além do preço inicial? Se você não tem um seguro para o aparelho, um roubo ou uma queda pode te obrigar a gastar mais R$ 3.000 em um novo. E se o celular vier com um plano de internet que você não precisa, mas que está embutido no pacote, isso pode adicionar R$ 100 por mês no seu gasto, sem que você perceba. No fim das contas, aquele celular barato pode acabar custando muito mais do que você imaginava. Outro exemplo: você decide comprar um carro usado porque o preço é tentador. O vendedor diz que o carro está em ótimo estado e pede R$ 25.000. Você fecha o negócio, mas depois descobre que o carro precisa de uma revisão completa que vai custar R$ 5.000. Além disso, o consumo de combustível é alto e você gasta R$ 300 a mais por mês do que gastaria com um carro mais econômico. Em um ano, você já gastou R$ 8.600 a mais do que esperava. O carro que parecia uma pechincha acabou se tornando um peso no seu orçamento. Até em algo simples, como assinar um serviço de streaming, o preço invisível pode aparecer. Você vê uma promoção de R$ 9,90 por mês e acha que é um ótimo negócio, mas aí você percebe que para assistir aos filmes e séries que gosta, precisa assinar mais 2 ou 3 serviços. No fim do mês, você está gastando R$ 50 sem nem perceber. E o pior, muitas vezes você nem usa todos esses serviços com frequência. O mesmo vale para investimentos, como Louis Barsi faz. Ele não olha só para o preço da ação na hora de comprar. Ele pensa: qual é o histórico dessa empresa? Ela tem dívidas? Como está o mercado em que ela atua? Se a empresa estiver em um setor que vai mal, mesmo que a ação esteja barata hoje, ela pode continuar caindo. Ou seja, o preço de entrada invisível ali é alto porque você pode perder dinheiro no futuro. A ideia não é ficar paranoico ou deixar de comprar o que você precisa. É só uma questão de pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Quando você olha além do preço inicial, consegue enxergar se aquele produto ou serviço realmente vale a pena para você. Às vezes, o mais barato é a melhor opção. Outras vezes, pagar um pouco mais agora pode te economizar muito no futuro.
Por exemplo, imagine que você está escolhendo entre duas geladeiras. Uma custa R$ 1.500 e a outra R$ 2.500. A mais barata parece a melhor escolha, certo? Mas aí você descobre que a geladeira mais cara consome menos energia e tem uma garantia estendida de 10 anos. A geladeira mais barata, por outro lado, gasta mais energia e só tem garantia de 1 ano. Se você calcular o gasto com energia e a possibilidade de ter que consertar ou trocar a geladeira mais barata em poucos anos, pode ser que a opção mais cara acabe saindo mais em conta no longo prazo. O preço de entrada invisível é como um superpoder para o seu bolso. Ele te ajuda a evitar armadilhas e a tomar decisões mais inteligentes. Não é sobre ser mão de vaca ou deixar de aproveitar a vida, é sobre gastar o seu dinheiro de forma consciente para que ele renda mais e você tenha menos preocupações. Então, da próxima vez que você estiver prestes a comprar algo, lembre-se, o preço que você vê na etiqueta é só o começo da história. O verdadeiro custo pode estar escondido em outros lugares. Se você prestar atenção nesses detalhes, vai conseguir fazer escolhas que te deixam mais feliz e com mais dinheiro no bolso. E isso, no fim das contas, é o que todo mundo quer. E como você pode aplicar esse conceito no dia a dia? Vamos ver alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de entender. Imagine que você está pensando em comprar um celular novo. O modelo mais barato custa R$ 1.500, enquanto o mais avançado sai por R$ 3.500. À primeira vista, o mais barato parece a melhor opção, certo? Mas aí você para e pensa no preço de entrada invisível. O celular mais caro tem uma bateria que dura o dobro do tempo, uma câmera muito melhor e um processador mais rápido, o que significa que ele vai durar mais anos sem precisar de substituição. Além disso, ele pode ter um valor de revenda maior no futuro. No fim das contas, mesmo pagando mais agora, você pode economizar dinheiro a longo prazo, porque não vai precisar trocar de aparelho tão cedo. Outro exemplo é na hora de escolher um plano de internet. Um plano mais barato pode parecer atraente, mas se ele não oferece a velocidade que você precisa, você vai acabar gastando mais tempo esperando páginas carregarem, o que pode te deixar frustrado e até fazer você perder oportunidades de trabalho ou estudo. Além disso, se o serviço for instável, você pode precisar contratar um técnico para resolver problemas ou até trocar de provedor, o que gera mais gastos. Um plano um pouco mais caro, mas com melhor qualidade, pode evitar essas dores de cabeça e, no final, sair mais barato. Até mesmo em coisas simples, como escolher entre uma roupa de marca e uma genérica, o preço de entrada invisível faz diferença. Uma camiseta de R$ 20 pode durar apenas alguns meses antes de desbotar ou rasgar, enquanto uma de R$ 50, feita com tecido de melhor qualidade, pode durar anos. No longo prazo, comprar a camiseta mais cara pode ser mais econômico, porque você não vai precisar repor o item com tanta frequência. Esse conceito também vale para investimentos, como o próprio Luiz Barsi mostra. Ele não olha só para o preço de uma ação no momento da compra, mas para o quanto aquela empresa pode crescer e gerar lucros no futuro. Se uma ação está barata hoje, mas a empresa está mal administrada ou em um setor em declínio, ela pode acabar custando caro depois. Já uma ação um pouco mais cara, mas de uma empresa sólida e com boas perspectivas, pode valer muito mais no futuro. O segredo é sempre se perguntar: além do preço que estou vendo, quais outros custos ou benefícios essa escolha pode trazer? Às vezes, gastar um pouco mais agora pode significar economizar muito depois. Outras vezes, o mais barato é realmente a melhor opção. O importante é não decidir só pelo preço que está na etiqueta, mas sim pelo valor real que aquela compra vai trazer para a sua vida. E não precisa ser radical. Você não precisa sempre escolher a opção mais cara, mas sim a que faz mais sentido para você. Se um produto ou serviço vai te trazer mais conforto, segurança ou economia no futuro, pode valer a pena investir um pouco mais. O preço de entrada invisível é uma ferramenta para te ajudar a pensar além do óbvio e fazer escolhas que realmente compensem. Então, da próxima vez que você estiver em dúvida entre duas opções, pare um minuto e faça as contas. Pergunte-se:
Qual delas vai me dar menos dor de cabeça? Qual vai durar mais? Qual vai me trazer mais benefícios no longo prazo? Com o tempo, você vai perceber que tomar decisões assim se torna um hábito natural e seu bolso vai agradecer. Afinal, dinheiro bem gasto é dinheiro que rende mais tranquilidade e menos arrependimentos. E não é só na hora de comprar coisas do dia a dia que esse conceito faz diferença. Ele também vale para investimentos, como Luiz Barsi mostra. Imagine que você está pensando em comprar ações de uma empresa. O preço da ação hoje pode parecer alto, mas se você analisar o histórico da empresa, ver que ela tem lucros consistentes, uma boa gestão e um mercado promissor, esse preço alto pode ser, na verdade, um ótimo negócio. Por exemplo, digamos que uma ação custe R$50 hoje, mas você sabe que a empresa tem um histórico de pagar bons dividendos e crescer ano após ano. Se você comprar agora, pode ser que, daqui a 5 anos, essa mesma ação esteja valendo R$100 e ainda te dando um retorno anual em dividendos. Nesse caso, o preço de entrada invisível seria baixo, porque o valor que você pagou hoje vai se multiplicar no futuro. Agora, imagine outra situação. Uma ação está barata, custando R$10, mas a empresa está endividada, não cresce e tem um mercado instável. Mesmo que o preço pareça bom, o preço de entrada invisível é alto, porque você pode perder dinheiro ou ficar anos esperando para ver algum retorno. Nesse caso, o barato pode sair caro. O mesmo raciocínio vale para outras áreas da vida. Se você está escolhendo um curso, um carro ou até mesmo onde morar, pense no que aquela decisão vai te trazer no longo prazo. Um curso mais caro pode te abrir portas para um salário melhor. Um carro mais caro, mas econômico e durável, pode te poupar de gastos com manutenção. Um aluguel mais caro em um bairro seguro pode te dar mais qualidade de vida. O segredo é não se deixar levar só pelo preço que você vê na hora. O preço de entrada invisível é sobre enxergar o que vem depois, os benefícios, a segurança, a economia e a tranquilidade que aquela escolha pode trazer. Quando você começa a pensar assim, as decisões ficam mais fáceis e os resultados mais satisfatórios. Claro, isso não significa que você deve gastar sem pensar ou ignorar seu orçamento. A ideia é equilibrar, entender o que realmente vale a pena e o que é só um gasto desnecessário. Com o tempo, você vai desenvolver um olhar mais crítico e vai perceber que muitas vezes o caro é, na verdade, o mais barato no longo prazo. Então, da próxima vez que bater aquela dúvida, lembre-se, o preço que você paga hoje é só uma parte da história. O que realmente importa é o que vem depois. E quando você aprende a enxergar isso, toma decisões mais inteligentes e constrói um futuro mais sólido. OI.